Olá, queridos, graças e paz, tudo bem com vocês? Mais uma vez aí com vocês, né, com o nosso Fala Aí, Pastor. Hoje a gente vai falar um pouco sobre um assunto que não tem aqui em Abreu e Lima, né, mas eu fiquei sabendo que tem por aí, que tá terrível, que é... É você, rapaz! Você que é pior! O crente fofoqueiro. Então, espero que Deus fale conosco nessa manhã e que essa palavra ela venha ter um alcance direcionado pelo Espírito Santo e que o Senhor venha remover do nosso meio esse mal que tem muitas vezes destruído tanta coisa no meio do povo de Deus, que se chama o crente, né, que infelizmente tem o hábito da fofoca, de ser mexeriqueiro, de espalhar as coisas que não procedem e por aí vai. E a gente vai ver um pouco sobre esse assunto aí. E eu peço que você abra sua Bíblia ali no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 16, vai falar assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode em sua eficácia a súplica de um justo. Então, a gente crê numa igreja onde o hábito de confessar as vossas culpas, onde o hábito de conversar e compartilhar as suas dificuldades, ele é muito presente, ele é muito real, mas infelizmente também tem muitas pessoas que não aprenderam, infelizmente, a ouvir as culpas uns dos outros, a ouvir as dificuldades uns dos outros e fazer o que a Bíblia aqui está dizendo, né? Que é confessar e que a gente ore em unidade, que a gente ore junto para que as pessoas alcancem a sua cura, que as pessoas alcancem a resolução daquelas coisas que têm feito com que elas se sintam tão mal. Mas muitas vezes as pessoas fazem o quê? Elas ouvem e no lugar de orar a Deus e entregar a Deus e ali morrer o assunto, infelizmente muitas vezes fica repassando aquela informação. E de uma forma muito geral, a gente precisa entender que a fofoca ela sempre vai morrer num ouvido sábio, que geralmente as pessoas despertam algumas coisas como curiosidade. Ó, menino, tu não sabe o que eu descobri. E se você chega, quando a pessoa diz isso para você e você já chega logo e diz de cara, ó, obrigado, irmão, não quero saber, a fofoca já morre ali. Mas para que a gente expanda um pouquinho o nosso conhecimento, a Bíblia ela repreende de forma muito severa, ela trata como algo maligno, ela trata como algo demoníaco a questão da fofoca, do mexerico, do boato, e isso não deve fazer parte da vida de quem quer que seja. Então, de forma muito clara, a fofoca, né, o mexerico, seria uma notícia anônima que corre publicamente sem confirmação e que nada mais tem com que o intuito de difamar, com o intuito de causar dano, com o intuito de causar um mal. É a popular, né, conhecida de uma forma geral, fake news. Então, até quando você compartilha também algo que você não sabe a veracidade dessa informação, você também está propagando muitas vezes algo que não é muito correto, que é um mexerico. E eu gosto de dizer que as pessoas que têm esse hábito nada mais são do que jornalistas de Satanás. Então, a gente foi chamado para servir a Deus e não chamado para servir o diabo. Então, eu queria que algumas coisas você anotasse aí, que a Bíblia fala claramente e proíbe boatos e mexerico, lá como está escrito. Aí você tenta acompanhar um pouquinho aí, mas os versículos vai ficar anotado aí para você. Lá em Levítico 19, versículo 16... Levítico 19, 16, vai dizer assim: não andarás como um mexeriqueiro entre o teu povo, e não atentarás contra a vida do teu próximo. Eu sou o Senhor. Se você prestar atenção nisso aí, você vai ver que o Senhor coloca no mesmo patamar o hábito de falar contra a vida dos outros com o hábito de tirar a vida do próprio irmão. Então, uma pessoa, quando ela é alvo de mexerico, ela geralmente passa por um processo muito doloroso, onde a sua idoneidade tem colocado à prova, e isso machuca de certa forma. Lá em Salmo capítulo 15, versículo 1, Salmo 15, o verso 1, você vai ver lá que quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo e quem morará no teu santo nome? O que vive na integridade, o que pratica a justiça e que de coração fala a verdade. Atente para o verso 3.
que não difama com a língua e não faz mal ao seu próximo e nem lança sobre ele calúnia, nem contra ele e nem contra o seu vizinho. Então você vê que o Senhor coloca como um critério para a santidade também, que a gente arranque de nossas vidas, do nosso meio, o hábito também de falar mal da vida alheia, de difamar a vida alheia. Então o Senhor nos chama a atenção lá em Provérbios 26, 20, Provérbios 26, 20, também diz assim: sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente cessa a contenda. Então, aqueles também que têm o hábito do mexerico, ele é como que fosse uma pessoa que no lugar de apagar incêndio, ele coloca mais lenha na fogueira. A sua intenção é ver a confusão, a sua intenção é ver o circo pegar fogo. Então a gente tem que estar atento para isso também. Lá em Tiago, capítulo 4, 11, você vai ver dizer assim: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga ao seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julga a lei, não és observador da lei, mas juiz. E diante disso, eu já queria fazer uma pergunta para você. Quem te deu procuração celestial para você julgar quem quer que seja? Então temos que ter cuidado com relação a isso também. O segundo ponto que eu queria destacar hoje é que aqueles que lançam boatos e mexericos, eles têm um poder altamente destrutivo. Você volta um pouquinho sua Bíblia lá para 1 Samuel 24, 19. 1 Samuel 24, 19. Você vai ver lá, 24, 9. 1 Samuel 24, 9. Você vai ver Davi se queixando para Saul: por que dás ouvidos à palavra de homens que dizem, Davi procura fazer-te mal? Você vê que Saul, ele dava ouvido às pessoas que diziam assim: Davi quer fazer um mal para você. Saul, Davi, ele quer fazer um mal para você. E muita daquela raiva que Saul nutria era justamente porque ele dava ouvido a pessoas que intentavam o mal contra ele. Davi nunca intentou mal contra Saul. A gente tem que ter cuidado com relação a isso, porque às vezes tem pessoas que se odeiam de graça, tem pessoas que se odeiam pelo simples fato de um mexerico que foi levantado, e as pessoas passam a se odiar. Lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 20, 2 Coríntios 12, 20, Paulo tinha um cuidado, um medo no seu coração enorme de que temos, pois, que indo ter convosco, não vos encontre da forma que vos deixei. Quero também que vocês sejam diferentes do que eu espero, e que não haja entre vós contenda, iras, porfias, calúnias, intriga, orgulhos e tumulto. Você vê que uma pessoa, quando está inserida numa comunidade onde a prática do mexerico é uma constante em sua vida, você vê que ela dissemina aquele mal, dissemina o veneno, e muitas vezes esse veneno é a raiz de toda a maldade que há no meio daquela comunidade. Então, o terceiro ponto que eu quero que você anote aí é que o mexerico destrói a confiança entre pessoas. Então, aquilo que o tempo demora a ser conquistado, que a confiança, é destruído muitas vezes pelo mexerico. A Provérbios 16, 28 vai dizer lá que o homem perverso espalha contenda e o difamador separa verdadeiros amigos. Então, a gente tem que ter cuidado que aquilo que mais de bonito, de belo tem que haver no meio do povo de Deus, que é a confiança, muitas vezes tem sido destruída justamente por esse hábito de as pessoas difamarem coisas erradas no meio da igreja do Senhor. O quarto ponto é que boatos e mexericos, ele corroem por dentro. Lá em Provérbios 20, 19, vai dizer que o mexeriqueiro revela o segredo, portanto não te metas com ele, porque não te metas com quem muito abre
os lábios, com quem muito abre a boca. Tem gente que fala demais, e com esse tipo de pessoas a gente não pode ter amizade, a gente não pode ter comunhão. A Bíblia nos recomenda que tais pessoas a gente não deve nem chamar para sentar na nossa mesa para comer, porque tem justamente esse hábito de falar mal da vida dos outros. Lá em 2 Timóteo 2, versículo 16 e o 17, vai falar: evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois o que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a língua deles corrói como um câncer. Então você vê que esse hábito de falar mal da vida dos outros é corrosivo como um câncer. Então a gente vê lá em 1 Pedro 3:10, você vai ver o seguinte lá: porque quem quer amar a sua vida e viver dias felizes, refreie a sua língua do mal, evite que os seus lábios falem dolosamente a alguém. Então, nós vamos viver até em paz se não tivermos esse hábito em nossas vidas. Fofoqueiro prestarão contas a Deus. Você vê lá, isso é muito sério, lá em Mateus capítulo 12, volta a tua Bíblia para Mateus, capítulo 12, 36 e o 37, vai falar que toda aquela palavra frívola, toda palavra inútil que a gente proferir aos homens, daremos conta dela no dia do juízo, porque pelas nossas palavras seremos justificados e pelas nossas palavras seremos condenados também. Lá no Salmo 101, o verso 5, você vai ver que o que as ocultas calunia o seu próximo, a esse destruirei. Veja que coisa séria. Aqueles que as ocultas falam mal da vida do seu próximo, o Senhor está dizendo: eu o destruirei. O sexto, você tem que anotar aí também, que todos aqueles que vivem ociosos, eles geralmente se ocupam em cuidar da vida dos outros. Vou repetir: todos aqueles que vivem ociosos, eles geralmente vão se ocupar com a vida dos outros. Lá em 1 Timóteo 5:13, você vai ler que, além do mais, aprenderam também a viverem ociosas, andando de casa em casa, e não somente desocupadas, mas ainda tagarelas, irritantes e falando o que não deve. O apóstolo Paulo aqui estava direcionando isso aqui, falando dos deveres de mulheres, dos deveres das viúvas, mas esse versículo ele se aplica também aos homens, porque infelizmente tem levantado-se também uma geração de pessoas infiéis em todo o gênero, seja homem ou mulher. Geralmente pessoas ociosas, elas vão viver de falar da vida dos outros, vão viver em se ocupar da vida dos outros, vão viver tagarelando a vida dos outros. E para encerrar, eu queria deixar um conselho aqui aos pregadores: cuidado, não usem a vida dos outros como matéria-prima para as suas pregações. Isso também é mexerico. Pregue a palavra de Deus, porque às vezes a gente ouve tantas coisas dos irmãos na igreja e muitas vezes a gente começa a usar de forma indireta isso como matéria-prima para pregações direcionadas, e muitas vezes a gente diz: Deus está falando, Deus está falando. Não, Deus não está falando, é você que está falando da vida do irmão. Então tenha muito cuidado com isso, que preguemos a palavra de Deus e deixe com que a palavra de Deus ela sonde e esquadrinhe os nossos pensamentos, como a gente já aprendeu sobre isso. E aí sim, o mover, a cura, a libertação vai acontecer no nosso meio. Então que o Senhor te abençoe nesse dia, e que o assunto que a gente abordou hoje, com até um teor um pouco mais sério, mas que o intuito é libertar o povo de Deus desse mal, desse câncer que é a fofoca, que é o mexerico. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti, o rosto dele sobre ti, que o Senhor te dê a paz, que a gente viva em paz e refreie a nossa língua, e com isso conquistamos uma vida boa e calma e em paz aqui nessa terra. Graças e paz, queridos. Amém.